Vamos lá direto para a nossa edição de número 85, julgados comentado do TSE, né? Temos aqui já edição de número 85, só lembrando que a gente sempre publica o que foi divulgado no DJE na semana subsequente, então não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque assim você não fica por fora de nenhum julgado do TSE. Certo? A gente tem um julgado bem importante aqui sobre ata notarial, fica aí até o final que é bem interessante. Bem, esse julgado aqui é um julgado muito problemático, sobretudo para advogados, né? Que, só lembrando, os acórdãos em período eleitoral, e esse período eleitoral leia-se do dia 15 de agosto do ano que se realiza as eleições até a data da diplomação, como regra 19 de dezembro, os julgados que forem proferidos em sessão nesse período, eles são considerados publicados na sessão de julgamento. Ou seja, isso quer dizer que o termo de intimação já é o dia da sessão de julgamento. Então, começa a contar já no outro dia. Só que a gente tem o seguinte problema, bem, e se esse acórdão não for disponibilizado no dia da sessão, se ele for disponibilizado só 2 dias depois, como é que a parte vai fazer para recorrer? Bem, o TSE firmou o entendimento, esse entendimento já vem sendo consolidado, de que a data da disponibilização desse julgado, ou seja, do inteiro teor do acórdão, é irrelevante para efeitos de termo de contagem. Ou seja, tanto faz se foi divulgado 1, 2, 3 dias depois da sessão, para o período eleitoral, o termo de contagem é o dia da sessão. Então, o dia da sessão acaba sendo o dia da intimação, porque se considera publicado no dia da sessão. É julgado bem draconiano, vamos dizer aí, sobretudo para advogados, né? Recebe com muita razão, muitas críticas esse julgado. Tá? Bem, próximo entendimento, substituição de respeito à reeleição. Né? O que aconteceu nesse caso aqui específico? Bem, nesse caso aqui, deixa eu abrir uma aqui. O que aconteceu? A pessoa candidata, ela era vice, certo? E aí, só lembrando que a pessoa que assume 6 meses antes, até 6 meses antes das eleições, e assume como vice, eu considero como se fosse um mandato, certo? Se ela assumir dentro dos 6 meses antes das eleições, eu considero como um mandato. Então, como regra geral, ela só pode ter mais o segundo mandato, que eu vou chamar aqui de mandato B. No entanto, nesse caso aqui específico, a pessoa ela assumiu como vice, mas não no interior desses 6 meses aqui antes das eleições. Ela assumiu, inclusive, após as eleições. Né? Ela assumiu ali no período de dezembro, quando já realizadas as eleições. Então, nesse caso aqui, o TSE entendeu que quando o vice assume fora do período de 6 meses antes das eleições, eu não considero como um mandato. Então, portanto, a pessoa pode se candidatar no mandato subsequente e um outro mandato, que seria o mandato C, que foi esse caso aqui. Certo? Bem, aqui, ó, dentro de propaganda eleitoral ainda, tá? Só que nesse caso aqui, propaganda antecipada proibida, né? Só lembrando, a gente fala muito de propaganda antecipada. Quais são os elementos proibitivos da propaganda antecipada, né? São 3. Deixa eu pegar aqui deixa eu fazer a correção aqui da canetinha. Aqui, né? São 3, só para lembrar. Pedido explícito de voto, isonomia, né? Quebra de isonomia, ou meio proibido, né? Ou proscrito, como a jurisprudência utiliza. Então, esses são os 3 elementos proibitivos da propaganda antecipada e irregular. Né? Então, nesse caso aqui, houve um impulsionamento negativo. Né? O que é o impulsionamento negativo? Posso fazer impulsionamento em época de eleição? Posso. Em época de propaganda eleitoral? Posso. Desde que seja um impulsionamento positivo, né, ou propositivo. Eu não posso fazer um impulsionamento com críticas ao meu adversário. Né? Ué, professor, mas não pode fazer crítica? Pode sim fazer crítica. No entanto, especificamente a forma impulsionamento, aqui o problema não é o conteúdo, é a forma. Né? A forma impulsionamento, ela só é permitida quando for propositiva. Então, qualquer crítica, né, ainda que seja uma crítica
negativa dentro dos ditames constitucionais, ainda assim esse impulsionamento ele é proibido porque há uma proibição aqui de forma e não de conteúdo. E esse foi aqui o impulsionamento. Ó. Então, o adversário fez um impulsionamento contra o seu oponente, né, antes do período eleitoral, portanto, caindo aqui na forma proibida, eu tenho como uma propaganda eleitoral antecipada negativa. Certo? Bem, aqui só para afirmar, né, crítica aos seus adversários, portanto, impulsionamento aí proibido e, portanto, propaganda eleitoral antecipada negativa. Próximo. Não se admite ação declaratória. Essa aqui eu achei interessante, muito embora seja muito específico, né? Porque ocorre muito em prestação de contas, né? O que é que aconteceu? A parte ela teve a citação realmente nula, só que depois ela foi intimada da sentença, recorreu e só depois, no segundo recurso, é que ela alegou a nulidade de citação. Então, muito embora seja uma nulidade absoluta, né, a citação inválida, o TSE entendeu aqui que seria um vício de citação, seria a chamada nulidade de algibeira, né, que é aquela nulidade em que você não alega na primeira oportunidade e deixa somente para alegar depois, né, algibeira é bolso, né, deixou no bolso para alegar depois. Você entendeu aqui como uma atitude que viola aí o princípio da boa-fé objetiva. Bem, chegamos aqui naquele julgado que eu havia falado para vocês sobre ata notarial, né? Esse julgado também bem polêmico aqui, né? O que é que o TSE entendeu? Deixa eu mostrar primeiro a ata para vocês aqui, né? Claro, anonimizei aqui, né? Para não expor aqui os dados das partes, anonimizei. Então, o que diz a ata? A ata ela se limita a reproduzir bem, primeiro deixa eu contar a história para você. Né? Qual foi a história qual era o tensionamento disso aqui? O candidato, ele não tinha afiliação partidária comprovada nos sistemas da Justiça Eleitoral, só que o entendimento simulado do TSE diz, olha, se você não tiver a comprovação nos sistemas da Justiça Eleitoral, você pode comprovar por outros meios. O que ele fez? Ele pegou os prints de WhatsApp, de uma conversa de WhatsApp, se dirigiu ao cartório e disse, olha, eu tive uma conversa com a secretária da agremiação em que eu enviei minha ficha de filiação e ela disse que estava tudo ok. Bem, só que a súmula do TSE diz que essa prova tem que ser bilateral. E nessa ata notarial, obviamente não tinha como ser diferente, lá o tabelião, né, ou a tabeliã, ela se limitou a dizer o seguinte, olha, eu estou certificando ou anotando aqui que o fulano de tal, que é o candidato, me mostrou que existe uma conversa, né, e essa é a conversa aqui, em que supostamente, né, ele envia um material para filiação e essa Maria José seria a secretária do partido. Ora, o que o TSE entendeu bem? Tá, ok, você atesta aqui, você está atestando que houve uma conversa. A gente não vai desconfiar do tabelião. No entanto, eu não tenho como confirmar que a dona Maria José ela era realmente a secretária do partido. Até porque o tabelião ele só está atestando que existe essa conversa. Então, o que o TSE entendeu bem? E me garante que essa pessoa realmente é a secretária do partido. Então, para que realmente isso fosse consolidado como verdade, eu teria que ter levado os dois celulares, né? Do interlocutor, o candidato, e da suposta secretária. Então, o TSE entendeu que, muito embora a ata notarial de fato seja uma prova idônea, né? No entanto, quando ela for lavrada apenas com o smartphone do candidato, sem a presença da outra parte envolvida, compromete aí a força probante da ata notarial, tá? Julgado bem interessante, isso não quer dizer que o TSE afastou a força probante da ata notarial. É nesse caso específico aqui é que a ata estava muito comprometida, né, sob o ponto de vista do contexto. Certo, meus amigos? Bem, essa foi a nossa edição de número 85. Não se esquece, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Bom, forte abraço e até a próxima.